Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui estamos nós para darmos continuidade à nossa matéria, que vocês já estão cansados de saber, que é o direito penal. Nós estamos trabalhando também os crimes em espécie. E de todo o universo de crimes em espécie que nós temos, nós estamos trabalhando a parte especial do Código Penal. A parte especial que figura do artigo 121 ao artigo 361. Os crimes em espécie estão do artigo 121 ao artigo 359-H. Aliás, amigos, nós estamos situados no título 11 do Código Penal Brasileiro, que versa sobre os crimes contra a administração pública. O bem jurídico protegido é a administração pública. E esses crimes são capitulados de três formas, são 3 capítulos. O capítulo 1, que nós já vencemos, são os crimes funcionais, ou seja, os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Depois, nós passamos para o capítulo 2, que nós também já vencemos, que são os crimes praticados por particular contra a administração em geral. E agora nós estamos, então, finalmente, no capítulo 3, dos crimes contra a administração da justiça. E esses crimes, obviamente, senhores, são delitos, são infrações que é irrelevante o sujeito ativo, se funcionário público, se particular, porque é a administração da justiça que efetivamente é atingida. Claro que em alguns casos, se praticado por funcionário público, nós podemos ter concurso material ou desdobramentos um pouquinho distintos, mas isso a gente vê também na sequência dos crimes. Nesses crimes contra a administração da justiça, nós já vimos reingresso de estrangeiro expulso, nós já vimos a denunciação caluniosa, nós já vimos comunicação falsa de crime ou de contravenção, nós já vimos também autoacusação falsa, não é verdade? Que é o artigo 241. Depois a gente viu falso testemunho ou falsa perícia. Vimos um tipo penal anômalo, que é o 243. Depois trabalhamos coação no curso do processo. Depois fomos para o exercício arbitrário das próprias razões. Vimos um subtipo que não tem rúbrica marginal. Depois a gente trabalhou a fraude processual e entramos nos favorecimentos. Falamos sobre o favorecimento pessoal, falamos sobre o favorecimento real, falamos também sobre o favorecimento real impróprio. E aí fomos então para os crimes envolvendo presos. Começamos falando sobre o crime de fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Depois, a gente falou sobre evasão mediante violência contra a pessoa. Dando sequência nesses crimes, faltam 2 agora. Falta o crime de arrebatamento de preso e motim de presos. Esses crimes são crimes curtos, pequenos, mas que dão recados importantes a título de prova. Então a gente tem que também prestar muita atenção. Eu continuo sem pincel vermelho, então eu vou trabalhando entre o azul e o preto. Podem ter certeza que é um sacrifício muito grande para mim. Mas enfim, vamos botar aqui então o tipo penal. Vou botar em letra garrafal para diferenciar. Arrebatamento de preso, pessoal. Aqui está. Esse é o nosso objetivo de estudo agora.
certo? Nós vamos trabalhar 11 itens, mas são itens bem curtinhos, recados bem diretos, o núcleo do tipo é curto, certo? Mas são temas que a gente tem que entender para a prova. Primeiro, como sempre, o dispositivo legal. Onde é que nós encontramos o arrebatamento de preso? Artigo 353 do Código Penal Brasileiro. Aqui está. Artigo 353 do CP. Vamos dar uma olhadinha? Venham comigo. Arrebatamento de preso. Está lá em cima. Ó. A rúbrica marginal, bem clara para vocês. Artigo 353. Arrebatar preso, a fim de maltratá-lo, do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda. Pena reclusão de 1 a 4 anos, além da pena correspondente à violência. Está aqui. Um crime curto, né? Uma frase, preceito secundário também. Vencido o item 1, a gente vai para o item 2. Item 2. Objetividade jurídica. Pessoal, a sociedade é movida por paixões. Então, dependendo do delito, isso causa revolta popular, causa clamor social. A sociedade quer de todo custo ela fazer a justiça. Só que essa característica é do Estado. Então, o que acontece aqui, pessoal? O Estado tem que zelar pelo bem-estar do preso. O preso, quando ele está sob a batuta do Estado, ele só perde aquilo que o Estado tirou. Então, tirou dele, por exemplo, a liberdade. O Estado mantém e tem obrigação de manter para ele, por exemplo, direito à alimentação, direito a vestuário, direito à integridade física, direito à vida. A objetividade jurídica, então, aqui, fica fácil de entender o que é. É a administração da justiça, certo? Que tem o direito de manter o preso sob cuidados, evitando expô-lo a essas paixões que a sociedade tem em virtude do clamor que alguns crimes acabam cometendo, certo? Isso é objetividade jurídica. Número 3. Objeto material. O objeto material é muito fácil saber, né, amigos? O objeto material só pode ser o preso arrebatado. Aqui está ele. Eu sei que muitos estão querendo saber o que é arrebatar o preso, o que é o preso arrebatado. Nós vamos saber isso, eu vou explicar isso para vocês. Mas a gente vai ter que ir com calma para entender algumas coisas.
algumas coisas precisam ser entendidas. Por exemplo, esse preso que vocês estão vendo aqui, tá? Eu vou puxar ele para cá. Ele é um preso no sentido amplo. Se trata de um preso no sentido amplo, certo? Ou seja, ele pode ser um preso civil, decorrente de não pagamento de pensão alimentícia, pode ser, mas ele pode ser também um preso criminal. E quando se trata de preso criminal aqui, pode ser tanto um preso definitivo, ou seja, que já seja um condenado, né? Que tenha o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, como pode ser também um preso provisório. Um preso que está sob flagrante delito. Um preso que está sob prisão temporária. Ou até mesmo um preso que está sob prisão preventiva. Qualquer um desses. Agora, existe aqui uma questão que pode cair na tua prova. E eu não sei se tu te deu conta. Que é diferente dos outros crimes. Olha só. Arrebatar preso. Está escrito ali, arrebatar preso ou pessoa submetida à medida de segurança detentiva? Perceberam a diferença? Se deram conta do detalhe? Se deram conta da genialidade? O 351, que é o crime de fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança, ele fala em preso ou pessoa submetida à medida de segurança detentiva. O 352, certo? Que é evasão, fala evadir-se o preso ou submetido à medida de segurança detentiva. Aqui, pessoal, se limita a falar em preso. O 353 não se manifesta, não se refere à medida de segurança. Isso é uma questão perfeita. Vem uma questão, por exemplo, da banca CESP dizendo assim, ó, constitui arrebatar preso ou submetido à medida de segurança a fim de maltratá-lo do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda, configura crime contra a administração da justiça. Está errado, porque medida de segurança detentiva não configura infração penal, não está dentro da tipicidade. Perceberam, se deram conta disso? Então aqui é um cuidado importante que eu quero que vocês tenham. Vamos para o item 4. Deixei meu apagador aqui no fundo. Vamos para o item 4. Núcleo do tipo. O ponto mais importante, né? O núcleo do tipo, a gente sempre toma como base o verbo.
arrebatar. Arrebatar. Arrebatar quer dizer o que, amigos? Tomar. Subtrair. Tomar, subtrair. Tirar o preso. Tirar o preso de quem tem o tenha, de quem o tenha, sob custódia ou guarda. O legislador usou essa expressão, arrebatar. Informação importante de uma classificação doutrinária. É crime de forma livre. Crime de forma livre, ou seja, a conduta pode ser praticada por qualquer meio. Pode ser por violência contra a pessoa? Pode. Pode ser, por exemplo, por ameaça? Pode. Pode ser, por exemplo, em virtude de fraude? Pode. Conduta é livre, qualquer meio permite a prática desse crime. E agora uma coisa importante, olha o que eu vou botar aqui. Pouco importa se a prisão é legal ou ilegal. É irrelevante. Pouco importa se a prisão é legal ou ilegal, certo? O objetivo do criminoso aqui é maltratar o preso e não tirá-lo das mãos da justiça. Então, como o objetivo é o maltrato, é irrelevante a legalidade ou a ilegalidade. Também é uma bela questão para cair em prova, certo? Outra questão importante que eu queria também trazer a vocês, trazer à tona, para que os senhores tenham em mente, é que é indiferente o local em que o preso se encontra, no local do arrebatamento. Pode ser dentro de uma viatura, por exemplo. Não é preciso que seja dentro do estabelecimento prisional. De fato, pessoal, se a gente pegar o artigo 353, ele simplesmente diz arrebatar preso a fim de maltratá-lo do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda. Então é irrelevante aonde isso vai dar. Se é de uma viatura, basta que tire ele da custódia do Estado, com o objetivo de maltratá-lo. Aliás, o que é esse maltratá-lo? O que é esse maltratá-lo? Será que alguém já se deu conta o que o tipo penal, o que o direito penal quer evitar com esse crime? É isso aqui, ó. É isso que o direito penal quer evitar. É isso que o direito penal não quer que aconteça. É aquilo que nós chamamos de linchamento, pessoal. É isso que se busca evitar, o linchamento, certo? Às vezes, em virtude da revolta popular, do clamor social, se quer linchar. Muitos perguntam, mas o que é o linchamento? Quem quiser um conceito, eu dou conceito para vocês.
Linchamento é o assassinato de um indivíduo. É o assassinato de um indivíduo, podem até anotar aí. É o assassinato de um indivíduo, geralmente por uma multidão. Geralmente por uma multidão, vírgula, sem procedimento judicial legal, sem procedimento judicial legal, e em detrimento dos direitos básicos do cidadão. Vem de um sujeito chamado Lynch, dos Estados Unidos, de 1917, né, onde atacar vários grupos de índios. Enfim, tem uma história muito interessante sobre isso, vocês podem pesquisar, certo? Então, o objetivo é evitar isso, é evitar o linchamento, né? Pessoas que não se conformam com determinados crimes e querem arrebatar o preso da delegacia, do sistema prisional, de um carro, da viatura da polícia, e com o objetivo, assim, de matá-lo, por entender tão grave o comportamento dele. Certo? Apagamos, vencemos o núcleo do tipo. Número 5, sujeito ativo. Aqui eu vou querer um pouquinho da atenção de vocês. Nada muito difícil, pessoal. Nada muito difícil. Só que eu quero que vocês entendam é que o sujeito ativo é um crime comum. Crime comum ou geral, ou seja, qualquer pessoa pode cometer, qualquer pessoa pode praticar. Não demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Agora, cuidem, porque se trata de um crime unissubjetivo. Ou de concurso eventual. Passa a impressão de ser um crime plurissubjetivo. O que seria um crime plurissubjetivo? Crime plurissubjetivo, amigos, são aqueles que para existir tem que ter concurso de pessoas. Por exemplo, associação criminosa. Não tem como ter associação criminosa de uma pessoa só. Rixa. Não tem como ter rixa apenas de 2 pessoas, tem que ter no mínimo 3. Mas como esse crime sempre é associado a linchamento, isso não quer dizer que é um crime que tem que ter pluralidade de pessoas para existir. Pode ser que uma pessoa só entre numa delegacia, arrebate um preso e cometa o delito. O crime vai se aperfeiçoar, o crime vai existir de qualquer maneira. O crime vai existir de qualquer forma. Certo? Número 6. Sujeito passivo. Sujeito passivo, nós vamos ter aqui um sujeito passivo direto ou imediato, como nós vamos ter também um sujeito passivo
indireto ou imediato. Sujeito passivo direto ou imediato, amigos, evidentemente é o Estado. Indireto ou imediato é o preso arrebatado, obviamente. Tem ficado fácil isso, né? Vocês estão conseguindo entender bem. Então, eu acredito que não há maiores problemas nesse ponto. Esse foi o item 6. Vamos para o item 7. Item 7. Elemento subjetivo. Tranquilo, né? Elemento subjetivo é o dolo. É a intenção de arrebatar o preso, certo? É o dolo. Nós lembramos que dos crimes contra a administração pública, somente 2 crimes admitem a modalidade culposa. O primeiro está lá no capítulo 1, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, deixa eu ver a bateria aqui, que é o peculato, e depois no outro crime que nós já vimos também envolvendo presos, que é o crime de fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança, certo? Esses são os únicos que admitem forma culposa. Esse crime tem o dolo mais um fim específico de agir. Dolo mais um fim específico de agir, que é qual, amigos? Maltratar o preso. Praticar lesão corporal, matar, torturar, certo? Importante lembrar isso. Se for só a intenção de arrebatar, isso não configura o crime do artigo 353. Aliás, se retira o preso, mas não para maltratá-lo, mas para promover a fuga, o crime é de fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. E não é o crime de arrebatamento de preso. Certo? É bem fácil perceber essa diferença. É só a gente analisar aqui, né? Arrebatar preso a fim de maltratá-lo. Certo? Arrebatar preso a fim de maltratá-lo. Cuidem esse ponto. Item 8. Consumação e tentativa. Consumação e tentativa. Esse crime, meus amigos, ele é um crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Ou seja, basta arrebatar o preso com o objetivo de maltratá-lo. Mas se tu arrebatá-lo e não conseguir, o crime já está consumado. Certo? Por isso que a tentativa é possível. Imaginem, por exemplo, que uma multidão invada a delegacia para linchar um sujeito, mas a polícia logo é chamada, o reforço é chamado e impede a ação. Pronto. O crime por essas pessoas já está consumado.
se elas conseguirem arrebatar. Se elas não conseguirem, esse crime acabou sendo praticado na forma tentada. Certo? 9. A ação penal. A ação penal, amigos, obviamente, todos já sabem, ação penal pública incondicionada. O titular é o Ministério Público, exerce o direito de ação oferecendo a denúncia. Até porque dos crimes contra a administração pública só existe um delito que admite a modalidade de ação penal privada, que é o crime do artigo 345 do Código Penal, o exercício arbitrário das próprias razões. Se não houver emprego de violência, somente se procede mediante queixa, a ação penal é privada. Ok? Número 10. Lei 9.099 de 95, que eu já conjugo com o 11 último, concurso material obrigatório. Concurso material obrigatório. Para falar sobre isso, a gente sempre tem que vir para a tela. A pena é de reclusão. Se a pena é de reclusão, o indício que a gente tem, o indício que nós temos é que já não é algo voltado para a Lei 9.099, porque são infrações de maior gravidade. Então tá aqui, ó, reclusão. Só que a pena mínima é de 1 ano. Embora a pena máxima ultrapasse 2, sendo 1, nós temos uma infração de médio potencial ofensivo. Significa que admite um instituto despenalizador, admite um benefício, que é a chamada suspensão condicional do processo. Certo? O MP vai fazer uma proposta, de 2 a 4 anos vai ficar suspenso o processo, se o indivíduo cumprir as condições, ao final desse período está extinta a punibilidade e ele não foi processado. Certo? Está aqui. 1 a 4 anos, infração de médio potencial ofensivo, mas não entra a Lei 9.099, não segue o rito da Lei 9.099, porque a pena máxima ultrapassa 2 anos. Mas vejam que nós temos um concurso material obrigatório, além da pena correspondente à violência. Então, pega-se a pena de 1 a 4, por exemplo, 3. O outro crime foi tentativa de homicídio, o juiz individualizou em 8, o total ficou em 11 anos, por exemplo. Total, 11 anos. Acabou. A soma das penas, isso a gente chama de concurso material obrigatório. E por que é obrigatório? Porque a lei é clara ao dizer, a pena é reclusão de 1 a 4 anos, além da pena correspondente à violência. Está aqui. Certo? Lembrando que a violência contra a coisa não faz com que haja concurso material obrigatório. Certo? Não entra. Lembrando também, amigos, que vias de fato servem para maltratar o preso, mas não serve para ter concurso material, porque ela fica absorvida. Lembrando também que a ameaça não está prevista aqui também. A violência que está aqui é a violência necessariamente física, certo? Assim, nós vencemos mais um crime de preso, que é o arrebatamento de preso. Falta mais um, que é o motim de presos.
Mas isso é assunto para o próximo bloco. Agora é hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho, dar uma relaxada. Daqui uns minutinhos estamos de volta. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.